profissão de corretor de imóveis é regulamentada por lei e por decreto. Isso significa que existe um conselho que fiscaliza os profissionais dessa categoria. Por ser uma profissão regulamentada, as transações imobiliárias de terceiros só podem ser feitas com a intermediação de um corretor de imóveis. Ou seja, eu posso vender o meu imóvel, mas se eu, por exemplo, for vender ou alugar um imóvel ou terreno de outra pessoa, estarei cometendo o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. Quem vai conversar mais conosco sobre esse assunto é o presidente do Cresce Ceará, Tibério Benevides. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mirella. Bom dia. O Cresce é uma autarquia federal. O que isso significa? Os conselhos, quando foram criados, e é o caso do nosso, foi para proteger a sociedade de maus profissionais e de contraventores, tá? Pessoas que se passam como capacitados para aquela profissão, para exercer aquele ofício e não o são. Como é que ele atua em defesa da sociedade? A gente tem um programa constante de fiscalização atrás dos ilegais. A gente roda, o Cresce Ceará faz todo o Ceará e os demais Cresces fazem os outros estados da federação. Então a gente tem um quadro de fiscais, nós temos encontros nacionais para tratar do assunto, nos aperfeiçoarmos. Obviamente que cada região tem a sua particularidade, mas no final tudo acaba no exercício legal e a gente coibindo, mandando para o Ministério Público, depois vai para as delegacias. É um trabalho incansável e sem fim. Então, só para exemplificar, presidente, quando existe um imóvel numa plataforma, nesses sites de compra e venda, e de repente aquele imóvel está sendo anunciado por um corretor, mas que na verdade ele não é corretor. Ele pegou aquelas fotos da internet e ele divulgou fotos que não são dele, um imóvel que não é dele, aí o Cresce atua. Exato. O problema é, você entra num site específico dessas de venda, primeiro você olha o imóvel. Desconfie muito se o preço estiver bem abaixo da realidade. Outra coisa, nunca dê sinal, princípio de pagamento nenhum sem um contrato, sem a documentação do imóvel, a matrícula está atualizada, tá? E sempre vai haver a aproximação entre comprador e vendedor, não é só o corretor, tá? Você tem que ver se aquele Cresce existe e se é a mesma pessoa que está com aquele anúncio, porque às vezes um mau elemento, ele pega o Cresce da pessoa, o número do Cresce e anuncia lá e não é ele, entendeu? Então você tenha muito cuidado nesses sites de vendas, esses portais de venda, tá certo? Não compre sem antes olhar no nosso site se aquela pessoa é corretor cadastrado, se não tem processo administrativo, não tem problema nenhum. Você entra no nosso site e pelo nome, pelo CPF ou pelo Cresce você vê, tem a foto da pessoa e você sabe se é ela que está vendendo. O senhor falou Cresce do profissional. Esse Cresce é o registro profissional do corretor? É o número do Cresce. Por exemplo, o meu Cresce é 2036. Tá? Aí está lá meu nome. Tibério Vitoriano Magalhães, meu CPF, desde quando eu sou inscrito e se eu tenho algum processo ético disciplinar ou se eu tenho algum processo de algum cliente que entrou contra mim por eu ter enganado. Isso tudo a sociedade pode descobrir e saber através do Cresce. No site, que é Cresce, www.cresce-ce.gov.br. Exato. E também pode ligar no nosso telefone geral, 3231-6744. Nós temos prazer de dar as informações para a sociedade. A gente tem que acabar com esse mal, que é o exercício ilegal. Porque a gente está falando de patrimônio, né? Muitas vezes é uma economia de uma vida inteira. Pois é, eu sempre digo que 97% da população brasileira
só vai ter dinheiro para comprar um imóvel. Então você tem que ter muito cuidado, que você vai estar jogando uma economia de boa parte da sua vida, ou vai estar vendendo um carro, uma moto, ou um dinheiro que recebeu de uma herança, ou seus pais estão lhe dando dinheiro para lhe ajudar, tá? Então você tem que ter muito cuidado, não se arrisque. Procure sempre um profissional credenciado. E na prática, presidente, a gente sabe que comprar um imóvel não é algo tão simples. Existem vários detalhes. O senhor falou agora aqui, por exemplo, sobre o contrato, que seria o contrato de compra e venda, e ao mesmo tempo que existe a promessa de compra e venda. Isso são dois documentos diferentes. Qual a diferença entre eles? A promessa e o contrato é o documento inicial. É o mesmo documento. É o mesmo documento, porque você senta com o corretor, você compradora, e você vê a autorização de venda dada pelo proprietário para vender aquele imóvel por R$600 mil. Aí você vai tratar. O imóvel vai ser financiado? Vamos lá. Se o imóvel vai ser financiado, os bancos só financiam 80% da avaliação. Não quer dizer que o banco vai financiar 480 mil. Porque se o banco avaliar o imóvel em 500 mil, ele só vai financiar 400. Você tem que ter os 200 mil para dar de sinal, tá certo? Esse sinal você vai acertar com a pessoa. Você vai dar 100 mil na ata da assinatura do contrato, mas você só deve dar esse sinal com a matrícula atualizada, se for condomínio residencial, com a declaração do síndico ou da administradora que aquele imóvel está com condomínio em dia, certidão negativa de IPTU, tá? Certidões negativas do vendedor, ou seja, estadual, municipal, federal e trabalhista, tá certo? E se não tem execução, então o corretor, ele lhe proporciona tudo isso, toda essa facilidade. Obviamente que os custos não são do corretor, é de quem está vendendo as certidões, tá? Quem paga é quem está vendendo. Ok? Então você, para comprar, para dar um dinheiro suado, você tem que ter toda essa retaguarda, tá? E um corretor inscrito no CRES, porque se não for inscrito não é corretor, tá certo? É ilegal, ele vai lhe dar toda essa retaguarda e essa confiança para você comprar o seu imóvel. E no caso, se a gente estiver falando de um imóvel na planta, muda alguma coisa nesse processo, algum ponto? Muda, você vai pedir o memorial de incorporação, onde consta que aquele imóvel foi registrado, é um prédio unifamiliar de 22 unidades, 11 por andar, aí vai ter a sua área útil, a área total, quantas vagas de garagem, o que tem na área comum, tudo isso. E geralmente hoje são SPS. Essas incorporações, elas são feitas do início e terminam quando a última unidade é vendida da obra, tá? Isso aí também o corretor vai lhe esclarecer. Tem o dono da construtora, o departamento comercial, que vai lhe mostrar tudo isso. São muitos detalhes. São detalhes, é por isso que você tem que estar acompanhado por um profissional. Você, quando está com um problema na coluna muito grande, você não vai ali no mercado central comprar uma erva. Você vai a um ortopedista, tá certo? E assim outros inúmeros casos de doença. Então, o corretor é seu médico, é seu especialista no que você está precisando. Uhum. O imóvel, ele ainda é o melhor investimento? Porque hoje, por exemplo, a gente ouve falar muito de Bitcoin, as pessoas estão com mais curiosidade de saber sobre bolsa de valores, sobre renda fixa, renda variável, é um assunto que agora a população começa a querer saber. Mas o imóvel ainda continua sendo o melhor, um dos melhores investimentos? Olha, eu sou suspeito de falar, tá? Porque o que eu ganhei, eu coloquei em imóvel, terreno, casa para alugar, onde eu moro. Eu nunca comprei um Bitcoin. Você já pegou no Bitcoin? Diga assim, você já pegou uma célula de R$100 você pega, né? Mas um Bitcoin você não pegou. Ação é um negócio muito volátil.
sobe, desce, sobe, desce. É para quem é profissional há muitos anos. Eu nunca comprei uma ação de nada, nem de clube, para você ter ideia. E hoje em dia não existe mais clube, né, social, tá? É bom você ter um dinheirinho, mas o meu é na poupança ou no Tesouro Direto. Eu nunca arrisco em cesta variável, porque nessas cestas tem fundos e tem ações. Então é complicado. Ou você é um profissional do ramo ou compra imóvel, que é melhor. E mesmo esses profissionais, 80% do investimento deles é imóvel, é patrimônio imobiliário. E quais são as vantagens, se o senhor puder listar, com relação até à renda, por exemplo, porque você pode investir em um imóvel e você alugar, e o imóvel, com o tempo, ele vai se valorizar. Então, assim, a gente teria como ter pelo menos uma proporção? Tem, se Fazendo- você comprou um imóvel 10 anos atrás, por 400 mil reais, hoje, com certeza, ele vale 600, 650 mil reais. Aí você diz, ah, mas eu só recebi 0,6% de aluguel. Mas está sendo pago seu IPTU, está sendo pago o condomínio e você, se você fizer a conta, você lucrou e lucrou muito. Toda essa correção do imóvel é sua. Alguém está pagando um aluguel para você. Ah, não é 1%? Não existe mais aluguel de 1%, nem comercial. Tá? Isso foi uma ilusão e hoje em dia não existe mais. Se você tiver uma casa, um apartamento, para você alugar a 0,6, tá ótimo. E lembrando que ninguém leva seu imóvel, tá? Você compra um carro por 400 mil reais. Daqui 10 anos, provavelmente, se você ainda não tiver lhe roubado, não tiver se acabado, ele vai valer 50, 60 mil. E o imóvel não. E quais são as responsabilidades do corretor de imóveis em uma transação imobiliária? Olhe, pelo novo Código do Processo Civil, que já não é tão novo, tem mais de 12 anos, nós somos corresponsáveis se der errado. O que é que isso significa? A gente só pode vender com incorporação, a gente precisa estar consciente que, se der errado, nós vamos ter que arcar com parte do prejuízo. Tá? Pouca gente sabe disso, poucos corretores têm essa informação, muito embora a gente lembre sempre e informe, nós somos corresponsáveis. E sabemos também que o conselho cresce, assim como outros conselhos também profissionais, eles não têm um poder de polícia. Mas existe, por exemplo, quando o senhor falou aqui do ilegal, do falso corretor de imóveis, do profissional que trabalha atuando como corretor sem ser, ele também pode ser penalizado e deve ser penalizado pelo conselho. Não é isso? Existe a questão de você denunciar, por exemplo, se você foi vítima de um golpe, denunciar na polícia, né, o que vocês orientam, mas o CRES também entra... A nossa parte, quando é um ilegal, ele vai até, a gente notifica o ilegal, manda para o Ministério Público e o Ministério Público julga e manda para a delegacia para tomar as providências. Agora, a gente não tem força de polícia, mas nós temos grande apoio da Polícia Civil e Militar para ações mais perigosas. Quando se ameaça o fiscal e tudo mais, já tivemos grandes ações no Brasil todo. Inclusive, nós temos um convênio vigente com a ADEPOL, a Associação de Delegados de Polícias e Policiais do Brasil. Tá? Então, a gente não tem poder de polícia, mas tem o apoio da polícia. Tá? Nenhum fiscal tem poder de polícia. Você vê o fiscal do Estado, quando vai abordar um caminhão na estrada, ele vai com a polícia. Eles andam com policiais no carro, tá? Porque é uma segurança. Quem sabe agir nessas situações é a polícia, não é o fiscal, tá? Mas a má conduta do profissional corretor de imóveis também pode ser fiscalizada e julgada aqui, por exemplo. Aí é julgada por nós, tá? A gente tem o Conselho de Ética. Qualquer pessoa que se sentir lesada por um corretor, ou mesmo outro corretor, ele abre uma denúncia aqui no Conselho,
pode ser anônima, tá? E a gente vai investigar, tendo legitimidade, tendo procedência, digamos, a gente vai para a comissão de ética e vai para a turma julgadora. A turma julgadora vai punir com suspensão, advertência e cassação, tá? Dependendo da gravidade. Daí, nós somos, digamos, o tribunal inicial. Daí vai para o COFES, onde o COFES confirma a sentença ou não, tá certo? Mas é um trâmite como outro qualquer, tem a primeira e tem a segunda instância. A segunda instância é o COFES. Então ele pode até perder o registro profissional. Vários, nesses últimos 6 anos, vários perderam o registro profissional. E se ele continuar atuando, é mais grave ainda. São 2 artigos penais. Em um momento de alta de juros, por exemplo, as pessoas ficam mais receosas na hora de comprar um imóvel, elas pensam 2 vezes. Qual seria a melhor opção nesse sentido? Porque a gente sabe que a economia ela muda muito, esse dinamismo ele é comum. O senhor tem 40 anos de profissão, sabe que o mercado existe dessa forma, né? A questão às vezes o juro está menor, às vezes o juro está maior. Qual seria a orientação para a sociedade? Pronto, vamos lá. Você recentemente comprou um imóvel e financiou. Por que você não esperou? Tá? Você não pode esperar para comprar seu imóvel. Não existe um momento bom, existe a oportunidade. Tá? O juro, em 2017, 2018, o juro estava um pouco alto. Depois baixou. Muita gente fez a portabilidade. Uma prestação que era 4 mil e tanto, quando o juro caiu a metade, a prestação baixou para 2.800, 3 mil. E esse juro vai baixar. Então aproveite para comprar seu imóvel agora e depois você faz a portabilidade. O bom é que quando começou a ter a portabilidade, os próprios bancos que tinham financiado aquele imóvel, eles reduziram a parcela na negociação para não perder aquele cliente que era um cliente bom que estava pagando. Então, não existe momento ideal para você comprar um imóvel. É a sua necessidade e a oportunidade. Como é que está o mercado hoje aqui em Fortaleza? A gente acompanha os balanços que são divulgados, até pelo Sinduscom, e o senhor tem muita vivência de mercado. Como é que está hoje? As construtoras estão investindo? Sim, não para de ter lançamento. Tá? Graças a Deus, o mercado imobiliário do Ceará hoje é o melhor do Nordeste. É o maior VGV. Nós temos Minha Casa Minha Vida, faixa 1 a faixa 3. Nós temos SBPE, imóveis acima de 450 mil. Nós temos loteamentos populares abertos, temos loteamentos nível A fechados, com lotes de bom preço, metro quadrado a R$ 1.500, R$ 2.000. Temos apartamentos na beira-mar, próximo à beira-mar. Nós temos imóvel para todo gosto e o mercado cearense, graças a Deus, não para. Mas é no interior todo. Interior com loteamentos, Minha Casa Minha Vida, Fortaleza, Minha Casa Minha Vida, SBPE, alto padrão, médio padrão. Então, não para. Graças a Deus. O alto padrão, ele está sendo hoje mais, como é que eu posso dizer, os corretores de imóveis estão querendo investir mais nesse setor porque está observando que está crescendo realmente? Mirelle, eu sempre digo o seguinte, corretagem é network, tá? Relacionamento. Se você não tiver sua base de clientes, não adianta você querer mudar para o alto padrão. Tá? Se você olhar quantas barbearias hoje tem, tá igual farmácia, em cada esquina tem uma. Tá? Não adianta. Você tem que aproveitar a oportunidade quando o cliente aparece. Você tem que conhecer aquele produto. Tá? Eu não me especializo em alto padrão. Eu vendo alto padrão quando aparece o bom produto e o cliente interessado. Tá certo? Eu gosto de atuar no segmento variado. Então, eu não vou esperar trabalhar 6 meses para vender um alto padrão se eu posso vender 4, 5 unidades no período de 6 meses. E ter
o mesmo retorno do alto padrão. Então, isso é muito relativo. Tem gente, eu sei aqui no Ceará, que especializou-se em altíssimo padrão. Tem corretores que estão nisso há 20 anos e eles fizeram a clientela dele. Tá? Fizeram. E vem indicações desses clientes. É muito difícil você não ter essa base e querer entrar. Você vai penar. E no litoral, quais são as localidades que a gente pode destacar aqui que estão sendo mais cobiçadas, que estão fazendo mais sucesso, não só para o público cearense, como também até o mercado estrangeiro? Olhe, o litoral cearense é uma grata surpresa há mais de 5 anos. Vai de leste a oeste, vai do Fortim até Maceió, lá em Camusim. São empreendimentos das mais diversas variedades, tá? Casas de 5 milhões de reais a apartamentos pequenos de 650 mil reais. O Beach Park é um exemplo, Flecheira é outro, Fortim com empreendimentos maravilhosos, hotéis sensacionais, tá? Nós temos, pra você ter ideia, praias no Ceará que um hotel tem diária de 3.500, 4.000 reais. Nós não temos na capital. O preço médio da capital de hotel é 600 reais. O maior ticket. O médio é 400. Tá? E no litoral nós temos acima de 800, vários e vários. Tá certo? Então, é o nosso vento, é o nosso clima, é pouca chuva, muito sol, o vento muito agradável para o kite. E você sentar debaixo de uma barraca na praia, no Ceará você não fica com calor. Tá? O sol está ali, mas não tem calor. Tá certo? E água morninha? Água morna, água de coco, camarão, caranguejo, lagosta. Nós temos uma culinária diversificada e nosso litoral é sensacional. O do Nordeste como um todo também é muito bom. Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui ao lado de um corretor de imóveis para perguntar. É mais vantajoso comprar ou alugar? Qual seria a dica que o senhor daria para quem está em dúvida? Depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Em algum momento é melhor alugar, em algum momento é melhor comprar. Mirelle, eu sempre digo para comprar. É aquela coisa, você vai alugar um carro. O carro custa 70 mil reais. Aí você faz uma assinatura para pagar 3 mil por mês. Tá? Você não paga revisão, não paga umas coisas, nem seguro. Mas, se você alugar por 36 meses, você está pagando mais do que o carro. Tá certo? Então, se você comprar por 70 e daqui 36 meses pegar 40, ainda é negócio. A mesma coisa com imóvel. Só que imóvel, ele não deprecia. Ele só valoriza, entendeu? Agora, imóvel não é um investimento imediato, para você comprar hoje e estar vendendo amanhã, não. É um investimento a médio e longo prazo, na maioria das vezes. A não ser que você esteja pegando um momento, uma oportunidade, você junta uma turma de 8 ou 10, compra um terreno para fazer uma permuta, só aí você já sai ganhando muito. Mas também você tem que ter o seu corretor especialista para lhe orientar e para lhe indicar essas oportunidades. Eu sempre vou pela parte do patrimônio. Eu sou patrimonialista, tá certo? Eu não gosto... Eu morei alugado, eu tenho 42 anos de casado, eu morei alugado 8 meses, 9 meses. Atrevidamente, comprei um imóvel recém-casado. Aí peguei gosto, comprei, vendi, comprei, vendi e pronto. Então nunca mais morei alugado. Tá certo? Graças a Deus. Mas às vezes é um momento que... Às vezes existe, você está de mudança, alguma coisa. Você vai fazer, você está transferido de uma cidade para outra, não sabe se vai se adaptar, existem momentos. Mas você pode ir atrás, que essa pessoa que veio transferida, ela tem imóvel onde ela ficou. Ela vai só pensar se vai vender lá para comprar cá ou se vai deixar lá, alugar e comprar aqui, se adaptar. Queria agradecer sua presença aqui no Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar falando para o nosso público do Ceará.
Hoje a gente fica por aqui. Queria agradecer a sua audiência no nosso programa de hoje. Tchau!